Então, continuando, então vejam, a gente está fazendo literalmente o caminho do ar, certo? Então, a gente começou lá com a narina, cavidade nasal, passou aqui pelo cônus, lembra do limite posterior? Passou pelo cônus. Agora a gente vai para o próximo órgão aí que a gente vai estudar, que é a faringe, tá? A faringe é um órgão tubular, tá? Que tem mais ou menos 13 centímetros de comprimento, e ela vai ser dividida em 3 partes. Ó, ela vai começar bem aqui, atrás da cavidade nasal, certo? E ela vai descer, né, em sentido inferior, olha, lá em direção mais do esôfago, tá? Então, a faringe aqui embaixo, ela vai ser continuada aqui na parte de trás pelo esôfago, tá? A gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, para passar por todo esse percurso aqui, ela vai ter aí algumas partes, ó, tá? Ela vai passar por todo esse percurso. Então, vai ter algumas partes. Enquanto ela estiver aqui, olha, na região do nariz, essa primeira parte aqui, ó, a gente chama de parte nasal da faringe. Quando ela chega aqui na região da boca, a gente chama de parte oral da faringe. E essa última parte dela aqui, ó, que está atrás desse órgão, que faz parte do sistema respiratório também, que a gente vai estudar, que chama laringe. Quando ela está aqui atrás, a gente chama de parte laríngea da faringe, certo? Então, nós temos aí essas 3 partes da faringe, tudo bem? Mas, vamos ver agora, então aqui, ó, novamente, vamos ver aqui, ó, parte nasal, parte oral e parte laríngea, certo? Vamos falar um pouquinho agora da parte nasal da faringe. Na parte nasal da faringe é uma parte bastante importante porque ela vai se comunicar lá com a orelha média, tá? Lembra a orelha? Quantas orelhas você tem? Você acabou de responder 2, né? Então, a gente é mais orelhudo do que a gente pensa. Brincadeira, a gente tem 6 orelhas. Como assim, professora? Roubaram 4 minhas, né? Na verdade, o que a gente fala, que a gente considera como orelha, é a orelha externa, tá? Em cada lado nós temos mais uma orelha, chamada de média, onde tem os ossículos da audição, e uma orelha interna, tá? Onde tem lá equilíbrio e também o centro de audição. E essa parte nasal da faringe, ela se comunica com a orelha média, tá? Através de uma abertura, aqui, olha, na parede lateral, tá? Ó. É um ósteo, é uma abertura, então a gente chama de ósteo, certo? Que está na faringe, então o nome dele é ósteo faríngeo, e ele vai estar se comunicando com a orelha, tá? Então a gente chama de ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá? Então, ósteo faríngeo da tuba auditiva. Está aí na parede lateral da cavidade nasal, certo? Sabe quando você vai para a praia ou sobe para Campos do Jordão, que a orelha começa a tampar? Desde pequena a nossa mãe fala para a gente, abre a boca, engole, né? Por quê? Porque é através deste ósteo que a gente vai fazer uma regulação aí da pressão, certo? Então, vamos ver quais são os limites aí da parte nasal da faringe. Anteriormente, olha, a gente tem lá aquela passagem. Qual que era o nome dela mesmo? Coânus, certo? Que é uma passagem, coânus. Limite posterior, que é essa parede aqui, a gente chama de recesso faríngeo. Na parte de cima, olha, a gente tem um órgão bastante importante chamado de tonsila faríngea. A tonsila faríngea, vocês conhecem como carne esponjosa, tá? Ela é uma parte do sistema linfático, tá? Ela atua aí na proteção do organismo, tá? Então, sistema linfático. Essa aí chama tonsila faríngea. E aqui, na parte de baixo, olha, como limite inferior da parte nasal da faringe, a gente tem essa estrutura aqui, olha, chamada de palato mole. A gente vai estudar melhor ele lá no sistema digestório, certo? Então, nós temos aqui limite anterior coânus, posterior recesso faríngeo, superior tonsila faríngea e inferior palato mole. Na parede lateral, a gente tem esse ósseo aqui, olha, chamado de
ósteo faríngeo da tuba auditiva, tá? Cada uma dessas partezinhas aqui, olha, tem nomes, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito com vocês. Importante só vocês saberem que aí tem essa comunicação com a orelha média. Por isso que é muito frequente, quando a pessoa está com sinusite ou muito gripada, também acaba ficando com a conhecida dor de ouvido, que o nome correto seria dor de orelha, né? Por quê? As secreções que estão acumuladas toda nessa região, quando você assou o nariz, aumenta essa pressão, ela acaba entrando por este ósseo lá para a orelha, tá? Por isso que é bastante comum essa associação aí dessas patologias, certo? Tanto do nariz, quanto acaba também envolvendo um pouco a orelha, certo? Descendo mais um pouco, a gente vai ter a parte oral da faringe, tá? Na parte oral da faringe, o próprio nome já mostra pra gente, ela se comunica com a boca, tá? A parte nasal, aqui em cima, ela é exclusiva do sistema respiratório, tá? Agora, a parte oral da faringe, ela vai fazer parte de dois sistemas. Quais? Respiratório e digestório. Não está perto da boca? Tá? Então, ela faz parte dos dois sistemas, ela vai participar dos dois sistemas. Quando você estiver inspirando, o ar vai passar aqui, e quando você estiver deglutindo, a comida também vai passar aqui. Deu para entender? Então, a parte oral da faringe vai participar dos dois sistemas. Na parte oral da faringe, tem uma outra, lembra que a gente falou aqui em cima da tonsila, né? Faringe aqui? Aqui a gente vai ter uma outra, olha, pertinho, como que é o nome dessa estrutura aqui mesmo? Pálato mole. Bem pertinho dele, a gente tem uma outra tonsila aqui, olha, bem pertinho do pálato. Então, essa aqui está na faringe, então tonsila faríngea. Essa que está perto do pálato eu chamo de tonsila o quê? Tonsila palatina, tá? Palatina. Ela também faz parte do sistema de defesa. Você conhece como amígdala, tá? Então, você conhece ela como amígdala. Quando a gente olhar nessa próxima imagem aqui, olha, a gente vai conseguir olhar, quando a gente abre a boca, faz... a gente consegue ver lá as duas tonsilas, que vocês conhecem como amígdalas, mas agora o nome correto dela é tonsila palatina, né? A gente consegue ver parte do palato mole lá, ó, formando o que vocês chamam popularmente de campainha, certo? Olha, formando aqui, olha, um M. M de McDonald's. Olha, né? Vou ganhar royalties. Lá formando o M. E essa porta, esse portal aqui, olha, formado por este M, ele é o limite, tá? Daí para frente a gente está na cavidade oral. E lá, aquele fundo lá, ó, aquela parede que a gente está vendo, é parte da faringe. Por isso que quando a gente vai ao médico, tá com aquela dor de garganta, ele vai lá e pede, põe o palitinho, como tá aqui nessa imagem do néter, e você faz, né? Lá, e ele fala, você tá com uma faringite. Que ele adivinhou, né? Mãe de Iná? Não é, ele está vendo lá a parede da faringe, certo? Então, a gente consegue ver aí por essa abertura chamada de istmo das fauces, tá? Istmo das fauces. Então, istmo das fauces. A abertura lá no nariz, lá em cima da cavidade nasal, a gente chamava de conos, a abertura de passagem. Lá eram duas, certo? Conos e conos, são duas cavidades nasais. Aqui a gente só tem uma cavidade oral, então é uma abertura só, tá? Chamada de istmo das fauces. Tudo bem? Para terminar, então, a faringe, vai faltar a última parte, que é a parte laríngea da faringe, tá? Ela é a parte mais inferior, tá? Como eu já falei para vocês, ela está posterior aqui à laringe, então aqui a gente tem a laringe, ela vai estar posterior aqui à laringe, e como eu também já falei para vocês, ela vai continuar lá, olha, por essa estrutura aqui atrás, que é o esôfago, certo? Então, essa é a parte final aí da faringe, parte laríngea, certo? Então, recordando lá, nós temos aqui, ó, parte nasal, parte oral e parte laríngea. Ó, o esôfago, tá? Descendo aqui bem posterior ao sistema respiratório. Tudo bem, crianças? Então,
Com isso, nós terminamos a faringe.